Você só falha se você tentar. Se você nunca tentar, você nunca vai fracassar. E às vezes é isso que está te prendendo de fazer as coisas. Você tem tanto medo de falhar que não tenta. Você acha melhor não tentar e você não vai falhar. Aí você pode falar, você pode pensar, se eu tivesse feito, eu conseguiria fazer. Mas por que você não fez? Porque na verdade você tinha tanto medo de fracassar que decidiu não fazer. Essa foi uma maneira que você encontrou de se proteger, não tentando. Você pensou que era melhor você não tentar, não tentar e não tentar. Você achou melhor você ficar estagnado do que fracassar. Você tem medo do fracasso e não tentou. Por isso você não continuou com seus objetivos. Você achou uma fórmula de escape que é não fazer nada. Você nem ao menos tentou. E isso te privou e te protegeu do fracasso. Mas também te protegeu da vitória. Te privou da vitória. Com isso você não conseguiu a vitória que você tanto almejava. Por quê? Você tinha tanto medo do fracasso que decidiu não fazer nada. Esse dia eu estava pensando numa frase que é a seguinte: se eu não tentar, eu não falho. Se eu não me esforçar, não tem por que eu fracassar. Eu me senti um fracassado. E às vezes eu penso muito nisso, que isso também é uma forma de proteger a si mesmo. Você está se protegendo dos fracassos, do medo de errar, de não conseguir. Você quer estudar para um concurso, você quer estudar para uma prova, para entrar numa faculdade, em um novo projeto, num novo emprego, num novo negócio, mas você não faz. Por quê? Porque se você tem muito medo de fracassar, aí você fica tendo na mente, se eu tivesse tentado, eu conseguiria. Se eu tivesse me esforçado, eu conseguiria. Se eu não me esforcei, eu consegui esse resultado, imagina se eu me esforçasse. Você fica com esse pensamento de que se você fizesse o melhor, você ia conseguir. Mas a verdade é se você não conseguisse. Você ia aguentar o baque, por isso que você se protegeu inconscientemente. Essa foi a verdade. Você se protegeu sem mesmo saber. Você optou em não fazer nada para não fracassar do que tentar. Porque você sabia que mesmo você tentando o seu máximo, se esforçando o seu máximo, você poderia fracassar. E tem uma grande diferença de quando você faz a coisa normal e fracassa e para quando você dá seu máximo e fracassa. Quando você dá o seu máximo numa coisa, se tenta o máximo possível, se esforça ao máximo para conseguir e não consegue, aquilo ali é um baque gigante. Você literalmente cai do cavalo, cai do penhasco, você fica assim, devastado. Porque você vai pensar, eu dei o meu melhor, eu tentei o meu melhor, mas não consegui. O que eu fiz? Eu sou tão fracassado assim que eu não consegui dar o meu melhor. Você vai pensar isso. Aí você vai passar a temer o fracasso, porque vai pensar, se eu dar o meu melhor e não conseguir, para que eu tento? Para que eu tento? Para que eu vou tentar? Você já começa a pensar isso. Aí você não vai fazer as coisas, porque você acha que vai fracassar. Por isso. Ou porque, assim, você não se esforçando 100%, você vai ter uma desculpa. Você vai ter a desculpa de falar, eu não me esforcei. Tá vendo? Se eu te dei essa nota, se eu conseguir isso, imagina se eu me esforçasse. Você vai falar assim. Igual na época da escola, se pegar isso, vai falar, eu passei sem estudar. Mas talvez você não estudava por medo de não te dar a nota alta, de não mudar muito. De tanto medo, você não se esforçava ao máximo, porque você tinha medo de não conseguir alcançar seus objetivos. Aí você preferia ser mediano, ou ser abaixo da média, e não se esforçar, do que se esforçar 100% e não conseguir ser acima da média. Essa é a verdade, porque você tinha medo. E a verdade é que todo mundo tem medo do fracasso. Todo mundo tem medo de errar, todo mundo tem medo de perder. E isso acaba fazendo as pessoas ficarem totalmente na sua zona de conforto. Se é que existe uma zona de conforto, né? Pode ser que a pessoa nem está numa zona de conforto. Pode ser que a pessoa está num emprego ruim, com uma vida ruim, com a saúde ruim, mas prefere continuar assim do que tentar melhorar. Prefere ficar nessa zona que nem é de conforto, uma zona ruim, que ela conhece, do que tentar algo novo, do que tentar um novo, do que tentar se descobrir, do que tentar alcançar novos objetivos. Por quê? Porque ela acha melhor ficar no que já é conhecido, do que ela conhece, mesmo que seja na dor, mesmo que seja na raiva, ela prefere ficar, passar raiva, passar dor, sentir que não está dando o seu melhor, mas ela prefere ficar naquilo do que tentar. Eu acho que isso acontece muito porque a gente tem medo do desconhecido, a gente tem medo do que a gente desconhece. Então, qualquer coisa que não sai como a gente quer, a gente tem medo. Qualquer coisa que a gente tenta fazer e vê que não está saindo do jeito que a gente quer, a gente tem medo. É aquela coisa, tudo parece 1000 vezes pior na nossa mente do que na realidade. Você se remoe tanto, fica se remoendo tanto por alguma coisa que você está pensando que vai acontecer e na verdade não acontece. Você fica se remoendo pensando que você vai fracassar, que vai dar errado, que você não tenta. Você prefere não tentar.
E é isso, pode ser que você tenha já pensado em tantas possibilidades de fracassar, você vai ver, mesmo você fazendo dando errado, não vai ser igual você pensou, não vai ser um fracasso total, você vai adquirir experiência, você vai adquirir conhecimento, vai poder melhorar para a próxima, para dar certo na próxima. E você vai ver que mesmo você errando, não vai ser igual você pensou, não vai ser tão terrível igual você pensou, porque o ser humano sempre tem um hábito de pensar que tudo de ruim vai acontecer com ele. Mas a gente não pode pensar assim, a gente tem que pensar positivo, porque o nosso maior inimigo é a nossa mente, somos nós mesmos. Porque a gente cria cenários, a gente pensa em coisas que não vão acontecer, e a gente sempre pensa no pior. Ah, eu vou ser demitido, ah, eu não vou conseguir fazer isso, ah, eu não vou passar na prova, ah, eu não vou conseguir cuidar do meu corpo, ah, eu não vou conseguir meus objetivos. Você começa a pensar assim, você começa a pensar aqui coisas ruins, e você pensa que tudo isso vai acontecer na realidade, e a realidade não acontece do jeito que você pensa, entende? Tudo que você pensa não vai acontecer do jeito que você quer, seja para coisas boas ou ruins. Então use a seu favor. Se não deu certo, continue. Não saiu como você esperava, tudo bem, tente de novo. Apenas não desista e busque. Tente, fale, fracasse, uma hora você vai ganhar. Não tem como você perder 100 partidas seguidas. Você vai ter que ganhar uma hora. Perdeu 100, tente mais 1000. Uma hora você vai ganhar. Uma hora você vai conseguir alcançar seus sonhos. Para que ter medo? Se você dá um passo da vitória, se você soubesse que depois de uma próxima derrota você ia alcançar a vitória, você não queria perder rápido, não quer fracassar rápido, se você souber que depois disso você vai alcançar o topo, vai alcançar seus objetivos, não é assim que as pessoas são? Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Se você gostou, peço para você deixar seu like, se inscrever no canal e até mais.